Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando início oficialmente ao terceiro bimestre, ou seja, 2020, parte 2, ao segundo semestre, na realidade, né? Então, iniciando o segundo semestre, mais precisamente o terceiro bimestre, estamos começando a trabalhar o caderno de número 3. Você tem ele disponível de forma digital e também física para acompanhar os nossos desdobramentos, o que vamos discorrer durante a semana. Eu gostaria de passar com vocês, nós teremos aqui a princípio 6 grandes temas, 6 grandes pensamentos macro para ser abordado nessa primeira apostila do segundo semestre. Nós vamos discutir elementos climáticos, vamos discutir os fatores climáticos, vamos discutir os grandes domínios climatobotânicos no mundo, vamos discutir os grandes domínios climáticos do Brasil, vamos discutir a vegetação no Brasil e vamos discutir desmatamento e unidades de conservação, discutindo, por exemplo, desmatamento e suas implicações, unidades de conservação. Vamos caminhar dentro desse contexto agora, neste terceiro bimestre, nessa parte 2 de 2020, tá? De forma inicial, o que é que nós vamos discutir? Vamos começar discutindo a atmosfera, os domínios naturais e a relação do ser humano com o meio ambiente. De forma inicial, vamos fazer uma classificação, uma categorização, uma divisão sobre as camadas da atmosfera. Vamos discutir um pouquinho sobre o ozônio e vamos aqui resolver 3 atividades para fixação do nosso conhecimento. Vem comigo aqui na tela. Diz assim: a atmosfera corresponde à camada relativamente fina de gases e material particulado, aerosóis, que envolve a Terra. Ela é essencial para o funcionamento ordenado dos processos físicos, químicos e biológicos que possibilitam o desenvolvimento da vida na biosfera através da respiração celular e fotossíntese. Eu só gostaria de pontuar, é uma aula de geografia, não de biologia. Com certeza o professor de biologia tem mais propriedade para falar isso com vocês, mas só para a gente deixar aqui exposto, biosfera, também muitas pessoas usam o termo ecosfera. O que é biosfera? A esfera da vida, certo? É o conjunto de ecossistemas existentes no nosso planeta. Professor, agora complicou. E o que são ecossistemas? Sistema onde o ser vive, certo? Conjunto de características físicas, químicas e biológicas que influenciam a existência de uma espécie animal ou vegetal. Segue comigo aqui. A atmosfera, então estamos discutindo a atmosfera terrestre, né? A atmosfera apresenta 5 subcamadas. Então você vai observar, junto comigo, esta foto, estas 5 subcamadas, tá? Então, a atmosfera apresenta 5 camadas, você acompanha comigo aí na tela. Troposfera, então estou vindo de baixo para cima. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vou repetir. Troposfera, e aí na troposfera nós temos o limite superior da troposfera, entre a troposfera e a estratosfera, nós temos qual o nome dela? A tropopausa. Então temos troposfera, no finalzinho da troposfera nós temos o quê? Tropopausa, depois nós temos estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então vamos seguir aqui comigo. O ar nessas camadas se torna mais rarefeito quanto mais distante ela estiver da superfície terrestre. Então, quando você vai saindo da troposfera e vai avançando em direção à exosfera, o ar vai ficando mais rarefeito. A troposfera é a única camada em que os seres vivos podem respirar naturalmente. Sua espessura média é de aproximadamente 12 quilômetros. Você está observando aí, né? Como eu disse, então você tem a troposfera, de 0 a 12, depois tem a estratosfera, que vai de 12 a 50, depois você tem a mesosfera, que seria de 50 a 80, depois a termosfera, que vai do 80 a 500, e depois a exosfera, dos 500 aos 900 quilômetros. Essa é a divisão, essa é uma classificação, essa é uma estratificação do quê? Da atmosfera. Estas cinco subcamadas: troposfera, estratosfera, mesosfera,
termosfera e exosfera. Segue comigo aqui a leitura. A troposfera concentra cerca de 75% do volume de gases presente na atmosfera. A troposfera, aquela primeira camada que nós estamos vendo aí, certo? Ela concentra cerca de 75% do volume de gás presente na atmosfera e a totalidade do vapor de água existente na nossa camada de terra. Portanto, ela fornece a água para o desenvolvimento da vida na biosfera, além de possibilitar a ocorrência de fenômenos meteorológicos que definem o tempo e clima. Professor, biosfera, acabei de falar para vocês, mas biosfera, só para a gente lembrar, tá? Biosfera, eu também disse que muitas pessoas usam o termo ecosfera. Biosfera está compreendendo o quê? Então, é o sistema onde o ser vive, tá? Então, nós temos dentro da biosfera a litosfera, a parte sólida, terra, nós temos a hidrosfera, ou seja, a parte líquida, e nós temos a atmosfera, que é o que nós acabamos de discutir, é a camada fina de gases e material particulado que envolve a nossa Terra, tá? Então, biosfera ou ecosfera, podemos classificá-la em litosfera, hidrosfera e atmosfera, e é a atmosfera que nós estamos discutindo hoje, certo? Então siga comigo aqui na leitura. Entre os demais gases que compõem a atmosfera, observe no gráfico a seguir, alguns deles, embora não sejam abundantes, são de fundamental importância para o desenvolvimento da vida no planeta. Entre esses gases, destaca-se o quê? O ozônio, que é uma molécula que existe em toda a atmosfera. Então vamos lá, aqui tem componentes da atmosfera, né? E eu queria seguir para o senhor uma composição química da atmosfera, então você vai ver o gás, o símbolo químico e o volume dele presente na atmosfera. O senhor segue comigo aqui a leitura, diz assim, 5. O ozônio é uma molécula que existe em toda a atmosfera. Sua maior concentração encontra-se aonde? Na estratosfera. Grave essa, me perdoem até a tentativa de ajudar você a gravar, tente. Não desista, tente. Por que tente, professor? Tente é a primeira letra de cada um dos nomes na sequência para você não gravar. O tente, na realidade, é com M daí, tá? Tente, não se esqueça. Tente, T, troposfera, E, estratosfera, M, mesosfera, T, termosfera e exosfera. Tente que você consegue, tá? Então, nessa sequência, para você entender as divisões das subcamadas da atmosfera, tente troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, a estratosfera, certo? Então, sua maior concentração de ozônio está onde? Na estratosfera, certo? Então, você lembra da palavrinha tente, você vai lembrar lá que está na estratosfera a segunda, de baixo para cima, né? Entre 25 a 35 quilômetros da superfície terrestre. A área onde se verifica essa concentração é denominada do quê? De camada de ozônio, e sua importância está relacionada à sua propriedade de absorver a radiação ultravioleta do tipo B, UVB, que vem do Sol e é nociva ao desenvolvimento da vida. No decorrer dos anos de 1980, cientistas observaram a ocorrência de buracos na camada de ozônio e atribuíram esse fenômeno ao uso indiscriminado de substâncias como clorofluorcarbono, CFC. Gente, onde que ele está presente? Gás utilizado na fabricação de aerosóis, certo? Em sistemas de refrigeração, geladeira, ar-condicionado, desodorante, tinta, inseticida, resina, alguns cosméticos tinham o CFC. Constatou-se ainda que as áreas de maior destruição dessa camada estavam localizadas aonde? Na Antártica e no extremo sul da América do Sul. Então, constatou-se que as áreas de maior destruição dessa camada estavam localizadas na Antártica e no extremo sul da América do Sul. Gente, eu também quero colocar para vocês, não é muito costumeiro vocês verem isso, mas podem ver, o clorofluorcarbono, CFC, também é conhecido como freon, on com N, tá? Segue aqui. Aqui está mostrando a redução da camada de ozônio, certo? Mostrando a presença do ozônio aonde? Na estratosfera, como é para sair do abstrato e você conseguir ver. E esses buracos na camada de ozônio permitem a passagem de alguns raios solares que é nocivo ao ser humano. É lógico que muito desse CFC foi diminuída a utilização deles, mas não dá para a gente ir lá e colocar um band-aid no lugar onde fez o buraco na camada de ozônio, né? Tá feito.
Vamos colher isso aí agora, certo? Acompanhe comigo, vem comigo aqui na tela. A constatação de buracos na camada de ozônio resultou na assinatura, em 1987, do Protocolo de Montreal, por meio do qual países signatários, só para você entender, signatários, quem assina, quem escreve o próprio nome, né? Se comprometeram a diminuir gradualmente a produção e consumo de CFC, clorofluorcarbono ou freon. Como resultado dessa diminuição, o ritmo de destruição da camada de ozônio diminuiu, segundo o relatório fornecido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, vinculado à Organização das Nações Unidas, a ONU. Essa destruição foi contida em meados dos anos 2010. Vamos resolver alguns exercícios para fixação do nosso raciocínio aqui? Tá? Diz assim, ó. A biosfera é a região do planeta que contém todo o conjunto de seres vivos e onde a vida é permanentemente possível. É uma zona relativamente estreita quando comparada ao diâmetro total do planeta. Sobre a biosfera é incorreto afirmar, tá? É a letra E. Ó, a biosfera abrange o quê? Abrange uma área isolada da superfície terrestre. Gente, acabamos de falar que a biosfera compõe o quê? Litosfera, hidrosfera e atmosfera. Tá? Então, ela não, a biosfera é o conjunto de ecossistemas existentes no planeta. Ela não é isolado. Tá? Então, a incorreta letra E. Vem comigo aqui na tela. Tem dois textos para a gente ler. Texto 1. Ó, diz assim: é a camada atmosférica mais inferior, estendendo-se da superfície da Terra até a base da estratosfera. Então, nós estamos falando de quem aqui? Espero que o senhor já tenha gravado. TENTE. Lembra que eu falei a sigla, esse acrônimo? TENTE, a primeira letra de cada subcamada da atmosfera. TENTE, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, aqui, ó, a camada atmosférica mais superior, estendendo-se da superfície da Terra até a base da estratosfera. E lembra que eu falei que a troposfera, no final da troposfera, entre o limite da troposfera e a estratosfera, tem o quê? A tropopausa. É a camada mais importante, cerca de 7 km nos polos. É a camada mais importante porque é a única em que os seres vivos podem respirar normalmente e porque é nela que ocorrem praticamente todos os fenômenos meteorológicos. O limite entre essa camada e a camada seguinte é chamado tropopausa. Aqui já não tem segredo, aqui você já matou, né, a questão. Vamos lá na segunda. Essa camada da atmosfera apresenta pequena concentração de vapor de água e é onde circulam muitos aviões a jatos, certo? Como os fenômenos meteorológicos ocorrem abaixo dela, ali é uma zona de estabilidade sem a turbulência típica das tempestades, chuvas, ventanias, etc. Aqui encontra-se a chamada camada de ozônio. Gente, acabamos de discutir. Camada de ozônio está onde? Naquela segunda subcamada de baixo para cima. Estratosfera. Não esquece do que eu estou falando. Tente. Certo? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Gente, aqui estão as respostas, não tem segredo, né? Ali tá, as camadas se referem aos textos 1 e 2, são respectivamente qual? Primeira, troposfera, que a gente estava discutindo, ali está lá, o limite entre essa camada e a camada seguinte chama tropopausa. Qual que é? Troposfera. E aonde está a camada de ozônio? Estratosfera, tá? Próxima questão, número 3. O buraco da camada de ozônio transformou-se mais uma vez em pesadelo. Transformou mais uma vez em pesadelo a vida de 120 mil habitantes de Punta Arenas, no sul do Chile. Eles foram alertados de que, se tivessem de sair de casa entre 11 e 15, deveriam necessariamente utilizar mangas compridas, óculos escuros, chapéus e protetor solar. Por que o buraco da camada de ozônio exige das pessoas cuidados especiais mencionados? Devido à sua ação nociva dos raios ultravioleta B, o que eles produzem? Queimadura solar, vermelhidão, o próprio câncer, que é uma neoplasia, que nós chamamos, né? Que são prejudiciais às estruturas biológicas. Vem comigo na tela. Considerando a hipótese de que os danos na camada de ozônio sejam fruto da ação humana, quais as ações que contribuíram para conter a expansão do buraco de ozônio nos últimos anos? Diminuição do que? Do CFC, clorofluorcarbono, também conhecido como freon, como resultado da adesão de vários países ao Protocolo de Montreal 1987. Meninos e meninas, senhoras e senhores, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado e até mais.